Nessa semana, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, se manifestou, afirmando que as altas de juros podem ir além do que o mercado vem antecipando. O documento divulgado quarta-feira indica que oficiais do Fed estão preparados para seguir em frente com múltiplos aumentos de 50 pontos base na taxa de juros. Não só isso, mas eles não mais vão buscar uma taxa de juros neutra em relação à inflação, buscando agora um território restritivo para a taxa de juros. Ainda assim, eles mantêm a esperança de que podem abaixar a inflação, apesar de preocupações com os riscos da estabilidade financeira dos Estados Unidos. Na mesma semana que eles falaram isso, os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos caíram e houve também a confirmação dos dados do PIB para o primeiro trimestre, que foram revisados para uma queda de 1,5%. Os auxílios de pedido de desemprego totalizaram 210 mil para a semana encerrada em 21 de maio. A previsão de economistas consultados pela Reuters era de 215 mil pedidos para a última semana. Então, mesmo com a última alta de 50 pontos base da taxa de juros americana, que a levou para uma faixa entre 0,75% e 1% ao ano, a gente continua vendo força no mercado de trabalho. Mas a taxa de juros também se preocupa com a produção e existe, como já falamos múltiplas vezes, o medo de uma recessão. Então é importante a gente ver também a atividade empresarial do país. E esse dado teve uma desaceleração em maio, de acordo com o PMI. A leitura do PMI preliminar composto dos Estados Unidos ficou em 53,8 para o mês, caindo de 56 em abril. Apesar da queda, acima de 50 pontos ainda estamos indicando uma expansão tanto dos setores de manufatura como de serviços. Aliás, olhando para o PMI específico da manufatura, ele caiu para uma leitura de 57,5, vindo de 59,2, enquanto o PMI dos serviços caiu para 53,5, vindo de 55,6. Mas mais importante que tudo isso, o principal objetivo do Federal Reserve ao mudar a taxa de juros é o controle da inflação, e o PCE, o PCE, que é um dos principais índices da inflação dos Estados Unidos, acompanhado pelo Federal Reserve, marcou 4,9 no acumulado dos últimos 12 meses em abril desse ano. Pode ser um sinal de que os aumentos de preço estão desacelerando. Para o mês, o índice marcou apenas 0,2%, que é uma grande redução dos 0,9% marcados em março. O acumulado dos 12 meses também mostrou desaceleração, vindo de 5,2% para os atuais 4,9%. Isso, no caso, se refere ao núcleo do índice de gastos de consumo. Porém, o PCE, sem ser apenas o seu núcleo, inclui também os voláteis preços de alimentação e de energia, e nesse caso, o acumulado dos 12 meses é de 6,3%. Ainda assim, uma desaceleração dos 6,6%, que era o acumulado dos últimos 12 meses. Porém, a Índia anunciou outra limitação nas suas exportações, dessa vez do açúcar, também buscando controlar a sua inflação, e menos oferta nos mercados deve elevar os preços. Portanto, não é certo que, de fato, a inflação está indo embora. Além disso, o petróleo Brent está fazendo uma alta essa semana, a semana ainda não fechou, mas está fazendo uma alta acima dessa flâmula que ele vinha formando, o que pode indicar altas ainda maiores. Fora as velhas questões das obstruções nas redes de fornecimento. Então, sendo bem sincero, eu acho otimista a gente ver essa pequena redução da inflação dos Estados Unidos como um sinal de que a inflação vai diminuir. E quando o assunto é a previsão do mercado para a próxima alta de juros, o mercado está precificando 96,8% de chance de mais um aumento de 50 pontos base para a reunião de 15 de junho, nos colocando numa faixa entre 1,25 e 1,5. Para julho, também precificam mais um aumento de 50 pontos base, com 90% de chance, nos colocando em 1,75 até 2%. Só para a decisão de setembro que o mercado começa a precificar um aumento um pouco menor. Agora a gente já precifica 63% de chance de um aumento de 25 pontos bases e apenas 31% de 50 pontos base. Mas não se esqueçam da primeira notícia, que o próprio Federal Reserve falou que nós podemos ver altas além do que o mercado vem antecipando. Já na inflação brasileira, a gente vai falar do IPCA 15, a prévia da inflação, que também teve uma desaceleração, marcando 0,59% para o mês de maio. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 bate 12,2%. Olhando os últimos meses do IPCA 15, abril teve uma grande disparada, mas esses pontos 59 se colocam mais em linha com as marcações mais baixas desde maio de 2021. Ainda assim, talvez o mais importante seja olhar o acumulado, e no acumulado dos últimos 12 meses, parece que a nossa tendência de crescimento da inflação está longe de chegar ao fim. Falo também da confiança do consumidor, que tem uma piora no mês de maio, com receios sobre inflação e emprego. A queda foi de 3,1 pontos,
chegando a 75,5, enquanto o índice da situação atual, que reflete o sentimento do consumidor sobre o momento presente, ficou estável em 69,1 pontos, o índice de expectativas, que abrange a percepção sobre os próximos meses, recuou 5,1 pontos para 81, o menor nível desde janeiro. Importante a gente ver também o comércio brasileiro, que esse pelo menos teve uma alta nas vendas pelo terceiro mês consecutivo. O índice de confiança do empresário comerciante chegou aos 120 pontos, o maior patamar desde dezembro de 2021. A confiança dos pequenos varejos foi o destaque positivo para o mês de maio. Segundo a pesquisa, as empresas de pequeno porte tiveram um aumento de 32% no seu otimismo para o mês. Falando agora de zona do euro, especificamente Alemanha, a gente viu o PIB alemão crescendo 0,2% no primeiro trimestre. Na comparação anual, a expansão foi de 3,8% entre janeiro e março. Trouxe essa notícia só pra gente ver que apesar dos Estados Unidos já estarem talvez ali meio do caminho até uma recessão, basta mais um trimestre de redução do PIB pra gente ter uma recessão técnica nos Estados Unidos, isso não é a realidade em todos os países. E para finalizar, o que aconteceu recentemente nos mercados, essa semana o Snapchat, código Snap, se pronunciou e despencou, levando outras empresas de tecnologia juntos. A própria Nasdaq no dia caiu 2%. Os investidores ficaram com medo da diminuição ou do decrescimento das receitas de anúncios digitais devido a um aviso da companhia Snap, dona do Snapchat. Depois desse aviso, as ações do Snap caíram 43% em um único dia, apenas porque a empresa disse que estava se preparando para não conseguir alcançar seus objetivos de lucro e de receita, pelo menos para o trimestre atual, e informou ainda uma diminuição no seu processo de contratações. Isso preocupou os investidores sobre praticamente todas as empresas pautadas, e nesse dia, Meta, o antigo Facebook, e Google também caíram acima de 5%. Na última notícia do dia, eu quero só falar com vocês que o Banco Central Europeu deve tirar os juros do território negativo até setembro, de acordo com a presidente do Banco Central deles. Depois de tanto tempo do Banco Central Europeu dizendo que a inflação é passageira e que uma alta de juros não era cabível, eles estão finalmente mudando esse discurso, assim como o Federal Reserve já fez há algum tempo, e devem começar o seu aperto monetário ainda esse ano. O que nos lembra que para os mercados desenvolvidos, esse ano, provavelmente o ano todo, vai ser um ano de retração monetária, o que sem dúvida traz mais e mais desafios para os mercados no curto prazo, mas também traz oportunidades para o longo prazo. E vamos de mapa semanal do S&P 500. Dessa semana, as coisas estão verdes e muito verdes. Apesar de termos algumas empresas soltas com resultados negativos essa semana, a grande maioria viu uma recuperação, e uma recuperação acima dos 6% nessa semana. Quando o assunto é Ibovespa, tivemos uma alta de 3,18%, sendo que desde ontem a gente já estava praticamente nesse nível atual aqui, perto da média móvel de 20 semanas. Hoje a gente teve o dia todo para ser rejeitado, mas nos mantivemos onde estávamos, com uma pequena variação de 0,05% para o dia. Claro que semana que vem a gente ainda pode ser rejeitado por essas médias, mas a gente ter se mantido o dia estável me parece um bom sinal. No IFIX, o nosso índice de fundos imobiliários, a gente conseguiu retomar as nossas médias móveis de 20 semanas e abrir até uma distância em relação a elas. O dólar voltou a cair e voltou a se colocar abaixo da média móvel de 200 semanas, que é uma das mais importantes. Nessa semana ele caiu mais 3,08%. Para o S&P 500, o movimento da semana foi muito forte, de 6,58%. Isso para um índice é um movimento muito grande. Só hoje tiveram mais uma alta de 2,47%, mas ele ainda se encontra longe dessas médias móveis que devem agir como resistência. Os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos continuaram caindo, o que mostra que ainda há interesse em comprar esses títulos, né? Quando o juros está subindo, quer dizer que eles estão ficando mais baratos, ou seja, o seu preço está caindo, e quando os juros caem, o seu preço está subindo, ou seja, nessas últimas 3 semanas, os investidores vêm alocando na segurança da renda fixa. O índice alemão também vem com uma alta forte de 3,44 na semana, e assim como o Ibovespa parou aqui bem de encontro com a média móvel de 20. E para finalizar, quem não mostrou força essa semana, e pelo menos nesse período parou de mostrar a correlação positiva que estava mostrando com as empresas de tecnologia, foi o Bitcoin e as criptomoedas, que continuam sangrando largamente, com mais uma queda de 4,95% apenas para essa semana. No caso da Ethereum, ficou um pouco mais grave, com uma queda de 14,38%, porque essa semana teve uma reorganização profunda de 7 blocos na Beacon Chain, que é a rede de blocos com a qual deve ser integrada a Ethereum 2.0, então isso traz dúvidas sobre a transferência do protocolo Ethereum de prova de trabalho para o prova de participação, então a Ethereum está sendo um pouco mais afetada. Mas o Bitmap ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!